Hoje nós vamos fazer o capítulo 12, e o que significa que semana que vem nós daremos tchau para o livro de Neemias. Vamos orando, eu quero pedir aos irmãos para ver se para Deus colocar no coração dos pastores aí um livro bom. Quer dizer, todos são bons, mas um livro para nós estudarmos, ou qual é o assunto, que eu tenho que começar a me preparar. Não é? Então, nós vamos ler do versículo 1 ao 26. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Ratuz, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binuí, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, e Jonatas gerou a Jadua. Nos dias de Joiaquim, foram sacerdotes, cabeças de famílias de Seraías, Meraías, de Jeremias, Hananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluqui, Jonatas, de Sebanias, José, de Harim, Adna, de Meraiote, Elcai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicri, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenal, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Osabias, de Gedaías, Netanel, dos levitas. Nos dias de Eliasibe, foram inscritos como cabeças de famílias Joiada, Joaná e Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dário o Persa. Os filhos de Levi foram inscritos como cabeça de família no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas, Razabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel. Os irmãos deles lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, como coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda aos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras,
o sacerdote e escriba. Amém? Nós vemos aqui, no ano 538 a.C., Ciro decretou que os povos cativados pela Babilônia tivessem permissão de retornar às suas pátrias de origem, embora tenha sido esse mesmo Ciro o fundador do Império Persa. E, nesse tempo que Ciro deu ordem para os cativos voltarem para a sua pátria, Zorobabel, governador de Jerusalém, como está escrito lá em Esdras 5, no versículo 14, ali em Esdras ele tem o nome de Sesbazar. Esse Sesbazar, chamado lá em Esdras, é o mesmo Zorobabel daqui. Com essa decisão, presta atenção o que é que Ciro está fazendo. Este Ciro, ele estava fazendo uma boa política, meus irmãos, com os povos minoritários que tinham sido escravizados do regime neobabilônico. Você entendeu? Ele estava sendo bonzinho. Ele encorajou essas populações a voltarem para suas terras de origem e reconstruírem seus santuários. Pensa o que é isso. Ele estava, naquela época, de posse da Babilônia. Então, ele mandou os cativos que não ficassem mais servindo a Babilônia, mas que retornassem. E ainda deu a eles autoridade e ajuda para reconstruírem os seus santuários. Vocês lembram daquela palavra que Deus diz por boca do profeta Isaías, lá no capítulo 45? Eu irei adiante de ti, Ciro, ele diz para Ciro. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, arrebentarei as trancas de ferro, Ciro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que tu saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Eu te chamo pelo teu nome e te levanto, ainda que tu não me conheces. Olha o que Deus está mandando Ciro fazer aqui. Ele disse a Sesbazar, que é o mesmo Zorobabel, em Esdras 5, no versículo 15, toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Olha só. Assim, Zorobabel, filho de Sealtiel, volta para Israel e foi o grande chefe político de Jerusalém. No livro de Zacarias, Zorobabel recebeu do Senhor uma instrução que é a chave do sucesso para todo e qualquer empreendimento espiritual. Está lá em Zacarias 4, no versículo 6. Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por violência, ou nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Isto ficou sendo o menorá, o candelabro de 7 lâmpadas que está na mesa da proposição. Assim, quando Zorobabel sobe para Jerusalém,
ele leva consigo levitas e sacerdotes, como nós vimos aqui no capítulo 13, versículo 1. Não foi isso que nós lemos? São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua. Então, ele levou levitas e sacerdotes. Eu fico impressionada com isso. Como ele pensou no louvor. Ele pensou na adoração. Ora, ele está voltando do cativeiro. Ele podia ter levado outras pessoas, ele se preocupou com levitas e sacerdotes. Muitas pessoas que, mesmo gostando de ler e estudar a Bíblia, costumam não gostar de ler essa longa lista de nomes, como nós temos encontrado muito aqui no livro de Neemias. Na grande maioria das vezes, essas pessoas pulam a lista rapidamente, não é? E continuam a leitura com vontade de ler partes mais interessantes. Nós precisamos, porém, aceitar o fato de que há sempre uma razão para que esses nomes estejam alistados, escritos na Bíblia. E nós precisamos descobrir essa razão, e isso vai nos ajudar a entender melhor a leitura. Quando eu vejo essa lista aqui, que nós acabamos de ler, do capítulo 12 de Neemias, eu vejo o quanto o coração de Zorobabel estava voltado para o culto ao Deus de Israel. Não é? Deus moveu o coração de Ciro e entregou a Zorobabel os utensílios do templo. Você lembra que Nabucodonosor tinha tirado de lá do templo e levado? Agora eles voltam. E Zorobabel recebe isso tudo e leva sacerdotes e levitas. Aqui, nós vemos Neemias interessados em identificar a autenticidade tradicional do seu povo. Ele começa com Zorobabel, que conduziu o primeiro grupo de exilados da Babilônia, 93 anos antes. E ele registra a história da família sacerdotal e levítica desde seus dias em diante. Quando examinamos bem esses nomes, por mais cansativo que pareça, nós somos tocados pelo significado da vida daqueles que serviram a Deus antes que nós nascêssemos. E concluímos que é grande a importância para uma nação manter pessoas de poder e vidas santas na ministração diante de Deus. É tão bom estudarmos a história que nos formou, que chegou até nós. Eu me lembro, quando eu era pequena, nós estudávamos que quando os portugueses chegaram no Brasil, eles chegaram na Baía de Cabralha, na Bahia, e levantaram uma cruz de madeira com as armas do reino português. E ali foi celebrada a primeira missa pelo padre Manuel da Nóbrega. Aí isso a gente tinha que saber para responder na prova. Depois de convertida, lá um dia, eu estava lendo a Bíblia e veio dentro do meu coração
Por quê? Foram as armas do reino português e não foram as armas do reino de Deus. Se era a igreja cristã que estava chegando, devia ser as armas do reino de Deus e não as armas do reino português. Então, isso me levou a 500 anos atrás. É a nossa história, não é? Então, aqui nós vemos um princípio espiritual. Esse povo primeiro pensou na adoração, no templo, na união do povo, na linhagem sacerdotal. Muitas pessoas comuns, nos dias de Neemias, com certeza não conheciam a sua herança espiritual. E isso pode ser uma tragédia, meus irmãos. Pode ser uma tragédia, sim. É por isso que a Bíblia constantemente dirige a nossa atenção para a vida daqueles que vieram antes de nós. Nós podemos ver lá em Hebreus, no capítulo 13, por exemplo, e eu vou aproveitar para ler, me veio no coração, Hebreus 13. Nós vemos a lista que está lá, no versículo 7. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Está vendo? Então, nós precisamos saber que, antes de nós, muitas pessoas sofreram para que o evangelho chegasse até nós. Quantos sofreram aqueles primeiros cristãos? Quantos sofreram aqueles primeiros líderes? Quantos morreram? Quanto sofrimento, mas o evangelho aqui chegou. Foi pelo trabalho daqueles que nos precederam que a mensagem do evangelho chegou até nós, e então é pelo nosso trabalho hoje que a mensagem chegará às futuras gerações. É por isso que nós precisamos resistir a qualquer tendência em tratar a memória desses fiéis que vieram antes com leviandade. Não. Eles pagaram o preço deles na hora deles. Precisamos lembrar deles com respeito, o exemplo que eles deixaram. Eles fizeram a parte deles. Você pensa o que é um homem montado no lombo de um cavalo 2 meses? Hein? Para chegar da Pérsia a Jerusalém. Pensa o que é os outros que vinham a pé com ele. Levitas, sacerdotes, carregando os objetos sagrados, meses. Hoje, para nós irmos para Galinda, agora a moça estava ligando para mim, era de Brasília, e eu fui ver a minha agenda de Brasília. Ela disse, não, irmã, não é Brasília, Distrito Federal, não é Brasília Teimosa. É aqui em Recife, um bairro de Recife. E eu disse, minha filha, teimosa ou não, eu vou. Aí começam as perguntas, tipo de hotel, tipo de avião. Eu disse, minha filha,
O que a igreja fizer, eu aceito. O que a igreja fizer, eu aceito. Porque nós temos que exigir tanta coisa hoje. Só está faltando querer ir nos braços dos outros. Se nós lembrarmos o que aquela turma dos primeiros cristãos passaram, nós não ficamos vergonha se formos sem vergonha. Demais. De uma hora para outra, nós precisamos pensar nesse ponto e ver o que eles sofreram para manter uma linhagem para nós. Não é? Eles viveram em tempos difíceis, mas eles não desistiram no cumprimento de sua missão. Você sabe o que são os objetos sagrados do templo? Carregados nas costas deles 2 meses. Sem estradas como temos hoje. Sem lugares para tomar banho, para dormir. Acampando em qualquer lugar. Comendo o que era possível para sobreviver. Ainda carregando a água que ia beber. Normalmente, nós gostamos de citar os grandes nomes da história, mas existem os pequenos nomes que ocupam o grande espaço no coração de Deus. Como, por exemplo, eu quero registrar um personagem que aprendi com ele a não desmerecer a seriedade com o trabalho que me é entregue. Eu aprendi com esse homem, esse personagem que não tem nome, mas eu aprendi tanto com ele, eu creio que eu vou mostrar para vocês aqui como foi importante para mim esse personagem, porque eu aprendi que eu tenho que levar a sério as coisas de Deus. As coisas de Deus. E quantas vezes a gente esquece, no capítulo 20 de 1 de Reis, há um sujeito sem nome que foi entregue a ele como é que a gente diz? Cativo de guerra. Para ele tomar conta. Não é? Trouxe um homem que me disse, vigia este homem. Se vier a faltar a tua vida, responderá pela vida dele. Ou pagarás um talento de prata. Estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel, esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Ele recebeu um preso de guerra para tomar conta. Em vez dele se entregar a tomar conta, ele disse, eu fiquei fazendo uma coisa daqui, uma coisa dali, muito ocupado. O cabra fugiu. O rei disse, então, a tua vida vai valer pela dele. Como ele ia ser morto, tu serás morto. Pronto. Porque se eu recebo uma incumbência para fazer, eu preciso levar a sério. Com essa situação, eu meditei muito nisso.
quando eu me deparei com esse fato, e eu vi como é que, às vezes, nós achamos que temos muitas coisas para fazer, uma coisa justifica a outra, não. Se eu sou chamada para fazer um trabalho, eu tenho que me dedicar àquele trabalho. Quantas vezes as pessoas dizem, mas a senhora foi ao lugar que foi? A senhora, eu não ouvi nenhuma foto. Eu disse, eu não tiro foto. Eu não fui lá para tirar foto. Eu fui para pregar na igreja. Pode ligar para o pastor e perguntar se eu não fui lá pregar. Isso que eu fui fazer, eu fiz. Mas, irmã, a senhora esteve com fulano de tal, não tirou uma foto? Eu disse, eu não. Por quê? Eu disse, eu não fui lá para bater foto. Eu não tenho que provar para ninguém que eu fui lá. Quantas vezes nós não damos atenção ao que temos que fazer? Pessoas importantes, nós gostamos de botar na nossa lista. Aquelas que nós achamos que dá ibope, mas é aquelas outras pequenininhas. Não é? Agora eu vou ler uma lista que vem do versículo 27 ao versículo 43. É uma longa lista, mas temos que ler. Versículo 27. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram aos levitas de todos os seus lugares, para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Vocês me perdoem, mas eu acho isso aqui lindo. Para mim, é um dos momentos mais lindos de toda a Bíblia. Eu queria estar lá. Eu gostaria de ter estado ali. Eu gostaria. Olhe bem, vou começar de novo. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os seus lugares para fazê-los vir a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina, dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então, fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros em procissão, sendo a mão direita sobre a muralha para o lado da porta do monturo. Após eles, ia Rosaías e a metade dos príncipes de Judá. Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. E dos filhos dos sacerdotes, com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf. E seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanel, Judá e Hanani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escribas,
ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva um muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas ao lado oriental. O segundo coro, está vendo? Ia em frente, e eu, Neemias, após eles. Eu acho isso lindo. Metade do povo ia por cima do muro, desde a Torre dos Fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Hananel, pela torre dos 100, até a porta do galo, e pararam a porta da guarda. Porém, não. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus. Vocês entenderam isso? Vocês entenderam isso, meus irmãos? Eu me emociono demais quando eu leio isso aqui. Então, ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes, Eliaquim, Maacéias, Micaías, Elionai, Zacarias e Ananias iam com trombetas. Como também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joaná, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Pensa nisso. Pensa numa coisa dessa. Eu fico pensando, eu acho que eu ia pular tanto, gritar tanto de alegria se eu estivesse lá. Eles vão dedicar os muros que foram levantados. Eles vão consagrar os muros da cidade. Lembra o que está escrito por boca do profeta Isaías? Aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Na hora de dedicar os muros, foi uma maravilha. Eu fico maravilhada. Agora que o trabalho de repopular Jerusalém está pronto, está sendo preparado aqui, meus irmãos, o grande evento para dedicar os muros recentemente reconstruídos para essa ocasião absolutamente solene e festiva. Os sacerdotes e os levitas foram chamados para Jerusalém, vindo de todas as aldeias onde eles moravam, e é requerido deles que eles se purifiquem a si mesmos, e ao povo, e aos portões, e aos muros, tudo purificado. Isso é feito para lembrar aos judeus que a vida deles e tudo o que eles têm pertence ao Senhor. Quando tudo está pronto para a dedicação do muro, Neemias criou 2 grupos, como nós vimos. Esse homem, ele parava para pensar em tudo. Ele só tinha tempo para pensar nas coisas de Deus. Ele só queria agradar a Deus. Este homem é um homem segundo o coração de Deus. Ele preparou 2 grupos para ministrar em procissão em volta do muro. Esdras
o escriba, liderou a procissão na direção contrária ao ponteiro do relógio, né? E Neemias, com outro grupo, tomou a direção do mover do relógio. O que significa? Um com metade do povo para a direita, outro com metade do povo para a esquerda. Um grande coral. Um grande coral foi escolhido para cantar, tanto no grupo de Neemias como no grupo de Esdras. Os sacerdotes e oficiais se encontraram no templo e lá os corais cantaram em estilo responsivo. As vozes podiam ser ouvidas de muito longe. E todos sentiram que a música, o canto, a dança marcavam um novo dia, um novo começo na vida daquela nação. Aqui nós vemos que a exuberância e espiritualidade podem andar de mãos dadas, sim. Podemos dançar, gritar, pular, cantar, chorar, gritar frases de louvor e adoração, sim, diante do nosso Deus. Por que não? Se somos movidos da alegria que Deus dá nos nossos corações. Nós vemos Israel e igreja, meus irmãos. Ao longo dos anos tem provado essa verdade. Por que será que os primeiros cristãos, nos dias de Pentecostes, foram acusados de estarem bêbados? Com certeza eles não estavam ajoelhadinhos, quietinhos, fazendo uma oraçãozinha entre os dentes, dizendo em vez de aleluia. Por que disseram que eles estavam bêbados? Alguma coisa eles estavam fazendo que era esquisito. E era o mover do Espírito. Como terá sido o comportamento daqueles cristãos lá? Os primeiros franciscanos, vocês lembram da história da igreja? Eles foram criticados, acusados, porque eles riam na igreja. Não podia rir. Os primeiros metodistas, sabe o que eles fizeram? Eles pegavam música assim, cantada por todo mundo e botavam letras. Músicas populares e adaptavam para letras de salmos para dançar como Davi. Se você olhar no HCC, que é o inário para o cantor cristão, aí, mesmo nos Estados Unidos, você vai ver, é muita música faroeste, com letras cristãs. E o povo canta na igreja. Dizer, hino de igreja é nada, é música faroeste. Mas se canta, não é? Com músicas do folclore americano. Devoção, meus irmãos. Alegria e espiritualidade podem caminhar juntos, nunca foram pecado. Nunca foram pecado. Nós precisamos saber que Deus quer se alegrar com a nossa alegria. Quem criou a alegria para nós foi Deus. Não é? É uma pena que as pessoas hoje façam um grande processional cheios da malícia no carnaval. É uma pena que as pessoas tenham colocado tanto pecado nos processionais. Nas procissões que nós vemos hoje, nós vemos o povo chorando e gritando atrás
de uma estátua. Mas ali não. Ali eram sacerdotes e cantores. De um lado, Esdras, do outro, Neemias. Neemias era o governador. Esdras eram escribas. Ele daqui partiram juntos, um para a direita, outro para a esquerda, em volta dos muros, e se encontraram no templo. Você pensa a explosão de alegria que aconteceu ali. Agora eu vou ler dos versículos 44 até o 47. Ainda no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo o Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Amém. Vemos aqui que em tempos de grande regozijo é fácil nos reunirmos para cantar e até dançar. Mas o verdadeiro louvor não é apenas momentâneo. Envolve continuidade, honrar, louvar, adorar, reverenciar continuamente ao Deus que está sempre presente. A frase que está começando essa série, ainda no mesmo dia, que aparece no princípio desse versículo 44, sugere que esta estação de renovação, inspiração e muita alegria que levou o povo de Judá a levar mais a sério o tratamento com aqueles que servem a Deus trabalhando no templo. Esse cuidado não foi só para os sacerdotes, mas também para todos aqueles que trabalhavam ajudando em qualquer área, como cantores e vigias. Agora eles estão conscientes de que se eles não cuidarem, se eles forem negligentes em relação ao trabalho do templo, eles vão sofrer as consequências e pagar um preço muito alto. A expressão todo o Israel contribuiu, que nós vemos aqui. Todo o Israel contribuiu. Versículo 47. Todo Israel, nos dias de Zorobabel, no dia de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros a porção de cada dia. Quer dizer, todo o Israel contribuiu. Mostra o grande impacto que os eventos recentes tiveram sobre a população. O povo se uniu no melhor dos seus esforços, a fim de prover o necessário para que o trabalho no templo fosse feito
dignamente. É interessante notar que essa é a primeira e única vez que o termo Israel aparece nessa seção, não é? Antes, a atenção era para os descendentes de Benjamim e os descendentes de Judá, mas agora o foco é Israel. Você notou isso? Isso mostra que as diferenças tribais desapareceram. O que existe é só um povo, é o povo Israel. Não existem mais tribos. Igreja de Jesus Cristo, quando estava em retidão com Deus, tudo fica organizado. Se nós estivermos em retidão com Deus, se nós estivermos fazendo o que o Pai espera de nós, tudo fica organizado. Nós vamos esquecer o tribalismo, que nós costumamos chamar de denominação. Vamos esquecer o tribalismo e vamos pensar: somos corpo de Cristo, filhos de Deus, um só Espírito, um só Pai, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Amém.